São 8h13 pelo horário de Brasília. Temos imagens ao vivo do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Os deputados aprovaram o marco temporal de terras indígenas. Como bem dissemos, seguindo o que nos contou a nossa repórter Larissa Rodrigues. Depois que Arthur Lira chegasse no plenário da Câmara, depois de uma solenidade do qual ele participou no Supremo Tribunal Federal, essa votação aconteceria de forma rápida, no estilo de trator. Aí está o placar da votação. Votos sim, 283, votos não, 155 e uma abstenção. Assim, está aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que determina um marco temporal para a criação, demarcação de terras indígenas. Essa é uma derrota significativa do governo, deste governo que criou, a questão de meses, um Ministério dos Povos Indígenas. E se vê agora este ministério tendo esta derrota. E não apenas o ministério, este governo Lula enfrentando mais uma derrota no Congresso Nacional. Nós estamos com imagens ao vivo do plenário da Câmara. Aí está o deputado Guilherme Boulos discursando. Houve muitos protestos antes dessa votação. Houve pedidos para que se adiasse a votação de hoje, mas foi derrotada essa possibilidade de se adiar essa votação do marco temporal. Depois que Arthur Lira chegou, começou a votação e rapidamente ela foi feita, provocando mais uma derrota para o governo no plenário da Câmara. No canto da tela você vê o placar: 283 votos pelo marco temporal, 155 votos contra. Nós estávamos com a nossa analista Renata Agostini falando exatamente sobre como fica a situação do projeto votado na Câmara e que também estava sendo discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. E é exatamente agora, com essa notícia, que eu retomo para você, Renata. O que acontece agora? Márcio, a gente tem agora o caminho legislativo, né? Então, a gente teve um resultado que era antecipado já há alguns dias, mas se consolidou hoje durante as tentativas do governo de atrasar essa votação. Já havia um placar pela aprovação desse projeto, quando a gente viu a votação da urgência. Então, ali já era um termômetro. O governo sabia que a situação era muito difícil e, ao longo do dia, ficou evidente que o desfecho seria esse. Então, você tem agora o caminho legislativo, perdão. Esse texto, então, vai para o Senado. E aí, qual é o caminho por lá? O Senado pode, eventualmente, também aprová-lo, ou ele pode promover mudanças nesse texto que forçaria ele a retornar para a Câmara. Por fim, Márcio, é bom a gente lembrar, isso não é algo específico desse projeto, né? Mas a gente tem, ao fim e ao cabo, quando um projeto é aprovado no Congresso Nacional, há a prerrogativa do presidente da República de, eventualmente, vetar parte ou o projeto em si, o que não é uma decisão terminativa. Depois o Congresso pode avaliar esses vetos. Eu só estou rememorando aqui para quem nos acompanha qual é o caminho que esse projeto agora vai ter quando a gente olha para o Congresso Nacional. O que eu fazia referência, Márcio, e aí eu acho que pode nos dar algumas sinalizações de outros questionamentos que podem vir, nessa manifestação do Ministério Público Federal, além das críticas ao conteúdo do projeto, né, que eles indicavam ali um prejuízo muito grande aos povos indígenas, o Ministério Público Federal falava sobre a inconstitucionalidade desse projeto. Por quê? O entendimento do MPF, como estamos falando de um direito dos povos indígenas previsto na Constituição, isso não poderia ser alterado por uma lei ordinária. Eles até questionam se isso poderia ser feito por uma emenda à Constituição, porque eles entendem que a gente está falando de uma cláusula pétrea da Constituição. Mas o fato é que eles entendem que esse caminho não é válido e seria inconstitucional. Então, a gente pode, sim, ter aí um caminho para uma judicialização do que foi aprovado na Câmara, Márcio. A ministra Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, Caio, e dou meu boa noite a você também, esteve hoje no Congresso, aliás, está neste momento, como nos contou a repórter Larissa Rodrigues, tentou primeiro o adiamento dessa votação, não conseguiu. Disse que o presidente Lula pode pensar, sim, em vetar se esse projeto for efetivamente aprovado no Congresso Nacional. Mas ela teve conversas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alguma notícia sobre isso, Caio?
Márcio, ela esteve ali no gabinete, né, no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes dessa votação, de certo modo até já antevendo aí essa derrota. E ela conseguiu extrair ali nessa conversa, pelo que a gente conseguiu levantar, uma sinalização do presidente do Senado, que é para onde esse projeto será encaminhado agora, de que haverá parcimônia, haverá cautela, haverá uma prudência durante a tramitação, ou seja, a antítese aí do que aconteceu nessa noite ali na Câmara dos Deputados, né? A ideia ali do Pacheco, levar os projetos para as comissões, debater bastante, tentar viabilizar ou uma solução política ou um acordo, né? Isso foi o que foi dito. Não estava só ela dentro dessa reunião, que foi fechada ali no gabinete, estavam algumas lideranças indígenas e alguns ambientalistas também. Ou seja, já antevendo a derrota, ela foi até o presidente do Senado para pedir ali uma ajuda sobre isso, Márcio. Agora, o retrato melhor que a gente tem, primeiro esse placar, né, que mostra mais ou menos ali um tamanho do que seria uma base aliada do governo Lula 3, 150 deputados, a gente está vendo ali 155, né, são os cálculos mais ou menos de um núcleo fiel. Agora, esse projeto, ele mostra bem como quando o Poder Executivo, o governo Lula 3, apoiar ou encaminhar agendas, vamos dizer assim, mais à esquerda, agendas mais progressistas, né? Ele vai encontrar um Congresso refratário a essas agendas. Não que esse projeto tenha sido encaminhado, era um projeto, a gente mostrou aí, você muito bem mostrou, que já tramitava lá no Congresso, mas virou, nos últimos dias, uma agenda de governo, dada a operação política do governo, para tentar derrubá-lo. Agora, quando houver dissenso e divergência entre o que pensa o Poder Executivo e o que pensa o Poder Legislativo sobre alguma agenda específica, que é esse caso, o governo vai perder e o Congresso vai se impor. Quando houver consenso, por exemplo, no arcabouço fiscal, o governo vai conseguir, de alguma maneira, compor e sair vitorioso da votação. Não foi a primeira vez e não será a última que isso acontecerá. Aconteceu recentemente, inclusive, no caso do decreto do saneamento. O governo quis reverter ali uma posição do Congresso de 2 anos atrás, 3 anos atrás, que foi o marco do saneamento, por decreto, e o Congresso derrubou na Câmara, falta derrubar no Senado, mas o Congresso não aceitou. O Congresso tem dado cada vez mais sinalizações de que uma agenda que não seja acordada e que não seja consenso entre o Legislativo e o Executivo será derrubada no Congresso Nacional. E, Renata, quando o Caio fala o Congresso, ele fala também o Arthur Lira, porque hoje a vontade do governo, o desejo do governo, era que fosse votado primeiro a medida provisória da esplanada dos ministérios e depois, se tivesse tempo, o marco temporal dos povos indígenas. Arthur Lira fez o contrário e mais, teria colocado como pauta única a votação do marco temporal. Pois é, Márcio, sim, tem muita reclamação sobre como o Palácio do Planalto está entendendo os novos tempos da política, né? Como o Palácio do Planalto não só está entendendo que ele vai montar a sua governabilidade, essa tão propalada, né, construção da sua base aliada, muitas indicações de lideranças do Congresso de que Lula 3, né, e o grupo de apoio dele, eles chegaram com uma visão antiga. Os parlamentares, eles são convencidos por outros argumentos, não vale uma decisão de cima do partido para baixo, toda aquela história de partido que tem ministério não está necessariamente na base. De fato, isso é uma visão antiga. Na semana retrasada, eu conversava com uns deputados, 2 deputados e um senador, sobre essa questão de como convencer deputados a vir votar com o governo. E me chamou muita atenção que um deles falou assim, não é uma vaguinha num DENIT no Estado, que hoje em dia vai fazer nenhum parlamentar votar com o governo, não, Renata. E o Caio vai, de repente, me dar razão aqui, que algum tempo atrás, vagas do DENIT nos estados eram até uma boa troca ali, né? Hoje em dia, eles falam assim, um carguinho no DENIT. Então,
A imagem dos parlamentares em relação à articulação política mudou. Há uma reclamação de que o Palácio do Planalto não está entrando para conversar. Lula está ausente. E isso tem contaminado também ali o entendimento de como tocar essa pauta da cúpula do Congresso. O comportamento de Lira hoje externa, deixa público que ele já vem dizendo nos bastidores a aliados. Um descontentamento da forma como o governo vem tocando. E concordo demais com o Caio quando ele fala sobre essa convergência de pautas, porque o que a gente vê nessa legislatura em temas econômicos, o governo tem chance de jogar, porque há muitos partidos, inclusive, e muitos parlamentares, inclusive, de oposição, que entendem que não podem votar contra determinada agenda. Mas, quando for pautas que fogem da economia, nem eventualmente o apoio de Lira faz a coisa andar. Está ali o exemplo do PL das fake news que deu na água. Agora, só para ficar claro, Caio, e a gente tem a Larissa Rodrigues lá, talvez ela possa responder isso de forma mais clara, mas existe possibilidade hoje, terça-feira, ainda de se votar a MP da Esplanada dos Ministérios? Bom, esse era o trabalho, né? A gente joga ali para a Larissa, né, mas que está lá no Salão Verde, mas hoje à tarde eu estava conversando ali com os senadores, conversei com o senador Otto Alencar hoje, que é o líder do PSD no Senado, né? E o PSD é a maior bancada de senadores, 15 dos 81, e ele estava me dizendo que o governo estava encaminhando, e ele é da base aliada, é governista, estava encaminhando para aprovar hoje na Câmara e amanhã no Senado, né? De modo a salvar, por quê? Porque senão seria um vexame para o governo, de repente, da noite para o dia, Márcio, acabam-se, segundo ele, eu não tenho esse cálculo muito de cabeça, Renato certamente tem, acabariam-se 17 ministérios, né? Porque se essa MP caducar, né, que é a linguagem político-legislativa para o termo dela perder a validade, ela caduca na quinta-feira, volta-se a configuração na Esplanada dos Ministérios, que estava no dia 31 de dezembro e que, portanto, era uma configuração ministerial do governo Jair Bolsonaro. Então, seria um vexame muito grande, né? O governo não conseguir nem tornar realidade o desenho de ministérios que ele legitimamente escolheu por bem ter a partir do resultado das urnas em outubro. Obrigado, Caio. Obrigado, Renata. A gente volta a conversar ainda nessa edição do CNN Prime Time, mas só para marcar quem está chegando agora. Foi aprovado o projeto de marco temporal na Câmara dos Deputados. O que a gente tem aí agora são as últimas falas. Arthur Lira estava numa cerimônia fora do Congresso. Assim que ele chegou, a votação foi aberta e em pouco tempo foi decidida essa votação. 283 votos pela demarcação, pelo marco temporal, pela marcação desse prazo para a demarcação de terras indígenas, 5 de outubro de 1988 e 155 votos contra. Uma derrota para o governo. A gente pode voltar ainda nessa edição falando desse assunto.